Saudações, sejam bem-vindos ao Oráculo Político, ao nosso canal. Nesse vídeo aqui nós vamos fazer uma análise do discurso de Bolsonaro, né? E aí a gente pode já extrair uma conclusão, que é a seguinte: o discurso de Bolsonaro comprova que o socialismo venceu. Vamos ouvir o discurso, vai ficar um pouco baixo, tá? Mas vamos ver, vamos tentar fazer com que seja possível ouvir aí. Eu creio que esse vídeo aqui do UOL são trechos recortados do discurso. Vamos lá. Exemplo, meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques premeditados aos valores morais religiosos. Bom, a gente já vê por aí que o porquê que um presidente, vamos analisar, lógico, para além da do, terro, do aspecto horripilante do discurso, vamos refletir um pouco, vamos refletir. Eu acho que é mais importante a gente refletir sobre isso do que é, ficar indignado e tudo mais, né? Eu acho que a indignação ela é legítima, né? Não estou digamos assim, desrespeitando ou banalizando, né? Então o que eu coloco inicialmente é assim, o Bolsonaro ele já coloca de cara que o Brasil esteve perto de um regime socialista. Para para toda a comunidade acadêmica e do ponto de vista de um marxismo estrutural, original, é um absurdo o que o Bolsonaro falou, né? Mas a gente tem que entender a lógica do bolsonarismo e entender que ele está falando de um socialismo. Vamos entrar nessa lógica. Então, para o bolsonarismo, né, o Brasil esteve perto de um regime socialista. Isso é uma mentira, né? Ou o Brasil esteve perto de um regime socialista, o que não aconteceu, ou o Brasil viveu um regime socialista, né? Num certo sentido, né? A fala do Bolsonaro não coloca nem uma coisa nem outra. Ele diz que o Brasil esteve perto de um socialismo, né? O que significa isso que ele está dizendo? É uma demagogia, né? É uma mentira e uma demagogia. Mas quando ele coloca dessa forma, né? O Bolsonaro, quando ele coloca dessa forma a vilanização do discurso socialista, ele evoca todo um imaginário acerca do nazismo. Porque Hitler, ele era também antissocialista, no sentido marxista do termo, né? Então, para Hitler, ele tinha uma ideia de socialismo na cabeça dele, né? Hitler tinha uma ideia de socialismo na cabeça dele, que seria um socialismo bom para ele, no caso da ideia das coisas que ele acreditava. E o Bolsonaro, ele também tem a sua própria ideia de socialismo. Logicamente que ao contrário de Hitler, ele demoniza. Mas percebam que a própria concepção de socialismo particular de Bolsonaro, quando Bolsonaro esbraveja sobre isso de maneira pejorativa, qual é o efeito prático para a história? O socialismo venceu. Por quê? Porque o socialismo, na medida em que uma figura grotesca como o Bolsonaro, né, uma figura Bolsonaro, ele é um psicopata, ele tem uma personalidade de psicopata, né? Ele é um psicopata. E na medida em que um psicopata vilaniza o socialismo, na verdade quem vence é o socialismo, né?
Mas vamos continuar aí. Formam nossas tradições. Em 2013, o acordo. Esse é outro aspecto que ele falou aí da família, que o socialismo supostamente ataca as tradições familiares. Isso é uma mentira, né? Isso é uma mentira. Na verdade, o que desconstrói os valores familiares é o neoliberalismo, é o liberalismo econômico. Por quê? Porque o liberalismo econômico, ele precisa criar uma massa de trabalhadores livres, né? Mas para que isso aconteça na economia de uma forma dinâmica, as famílias elas não podem ser grandes, elas não podem ter tamanhos grandes, elas não podem ser rígidas, elas não podem ter valores rígidos. Então, o surgimento das múltiplas sexualidades ao longo dos últimos 30, 40 anos é decorrente da globalização e do mundo neoliberal e da economia livre de mercado. Essa é que é a verdade sob o ponto de vista do academicismo, sob o ponto de vista do marxismo original, sob o ponto de vista até de uma pessoa, digamos assim, liberal. Né? Até um liberal vai entender isso que eu estou falando. Né? Logicamente que o liberal não vai concordar exatamente com o que eu estou falando. O liberal ele tende a ser a favor, ele tende a apoiar o Bolsonaro, né? Ele vai dizer e tal, mas a questão é que quem a desconstrução da família tradicional, né? E o surgimento de famílias pós-modernas, eh, 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 ou famílias desconstruídas, famílias que não são famílias ortodoxas, tradicionais, esse é um fenômeno decorrente da globalização e do neoliberalismo. Esse é um fato decorrente da queda do Muro de Berlim, ou seja, da derrota do socialismo. Né? Ou seja, então o Bolsonaro é engraçado porque quando ele vai lá e mente, né, eu não sei, não dá nem para dizer que ele está mentindo porque ele é louco, ele é o psicopata, o Bolsonaro. Então, nesse caso, o que a gente pode dizer é o seguinte: na medida em que ele esbraveja com a psicopatia da sua personalidade contra o socialismo, ele vai lá e ele vai lá e faz o socialismo triunfar. Então vamos continuar aqui. Entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional. Foram impedidos de trazer cônjuges e filhos. Tiveram 75% de seus salários confiscados pelo regime e foram impedidos de usufruir de direitos fundamentais como o de ir e vir. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira porque o Mais Médicos ele teve toda uma assistência do governo, do governo Dilma, no caso. O Mais Médicos foi um programa sério, sólido, que os médicos cubanos vinham, eles tinham estrutura para trabalhar, eles tinham apoio do governo para trabalhar, e eles trabalhavam em locais onde os médicos brasileiros não queriam ir. Né? Isso todo mundo sabe, não é uma questão polêmica, né? É, essa é a verdade da história, né? Então o Bolsonaro ele mente nesse caso aí, por quê? E aí a gente já denota a psicopatia. Então quando o Bolsonaro mente descaradamente, sem titubear, diante do mundo, o que ele tá manifestando ali implicitamente? A sua psicopatia. O Bolsonaro, ele é um psicopata. Por quê? Porque ele mente sem nenhum escrúpulo. Ele mente sem nenhum escrúpulo. O Bolsonaro, ele mente para o mundo inteiro sem nenhum escrúpulo. E essa psicopatia é escancarada no discurso dele. Por quê? Porque as pessoas não são burras. As pessoas não são burras. As pessoas sabem que o Bolsonaro está mentindo e não é no Brasil. As pessoas no mundo inteiro sabem que isso que ele falou dos mais médicos é uma mentira. O verdadeiro trabalho escravo, acredite, Mentira. respaldado por entidades de direitos humanos do Brasil e da ONU. A Venezuela
De novo, o que a gente observa? O maniqueísmo. Agora a gente, nessa estrutura narrativa do bolsonarismo, a gente tem o quê? O maniqueísmo. Então, a Venezuela era um país pujante do bem. Hoje ela está governada pelo socialismo, o mal. Isso, meu amigo, isso aí é uma infantilidade. Uma infantilidade. Que isso não é verdade, mas eu não vou nem entrar aqui no fato de ser verdade ou mentira. O que a gente tem que refletir é esse discurso infantil do Bolsonaro, esse proselitismo, esse maniqueísmo de colocar o capitalismo no bem e o socialismo no mal, isso, na prática, denota uma fraqueza, uma fraqueza total do capitalismo. Uma fraqueza total. Quer dizer, como que uma pessoa que defende o capitalismo precisa evocar Venezuela para defender o capitalismo? Se você defende o capitalismo porque ele é um regime bom. Se você defende o capitalismo, você vai defender as grandezas desse capitalismo. Se você defende algo, se você é a favor de alguma coisa, se você tem uma causa, você vai defender as bandeiras dessa causa e os dados positivos dessa causa. Se você, para defender uma causa, precisa evocar a lógica opositora a essa causa, o tempo inteiro, constantemente, você cria uma indução de uma lavagem cerebral. E essa indução de uma lavagem cerebral, na verdade, mostra a fragilidade daquilo que ele está defendendo. Bolsonaro, ele é um psicopata. A gente tem que entender que ele é um psicopata. Ele é um psicopata, ou seja, ele mente. Ele mente descaradamente. Então, se ele é um psicopata e mente descaradamente, então o que a gente observa? A gente observa que, na verdade, ele não acredita nisso que ele está falando. O próprio Bolsonaro não acredita nisso que ele está falando. Quer dizer, é uma falácia. Mais uma vez, o socialismo venceu. Vamos lá. O socialismo está dando certo na Venezuela. Todos estão pobres e sem liberdade. Em primeiro lugar, meu governo tem um compromisso sério com a preservação do meio ambiente Fala sério, Bolsonaro. e desenvolvimento sustentável em benefício do Brasil. É um dos países mais ricos em biodiversidade e riqueza de minerais. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocável. Então, aí o que a gente pode extrair aí de reflexão desse discurso? Bolsonaro vai lá e diz assim: bom, nosso país, o Brasil, é um país maravilhoso, um país, mas aí na hora de falar na hora de levantar as grandezas do Brasil, o que ele faz? Ele evoca a Amazônia, né? Mas olha só a falácia do que é o bolsonarismo. Quer dizer, a Amazônia, meu amigo, a Amazônia já existia. A Amazônia é um bem natural, é um bem do planeta Terra. Não é um bem, não foi o Bolsonaro, não foi o regime capitalista que criou a Amazônia. Pelo contrário, o regime capitalista está destruindo a Amazônia. Então, como que você, para evocar um regime político que você defende, você evoca coisas, valores que na verdade já existiam sempre antes do capitalismo, antes desse regime que você defende existir? Você está fazendo uma falácia, você está, como posso dizer, você está não só mentindo, né? E a gente já denota mais uma vez o caráter psicopático do Bolsonaro. Mas nesse caso aqui, ele tá sendo ele nem percebe o quão idiota é o argumento dele. E isso é transmitido da seguinte forma: como que a gente pode entender isso nas sublinhas? Olha,
O regime capitalista o qual eu defendo é melhor que o socialismo. Por quê? Porque o meu país tem recursos naturais e é um país capitalista. Implicitamente, o que se coloca? Na verdade, eu não sei, sob a lógica do bolsonarismo, é o seguinte: eu não sei porque eu defendo o capitalismo. Ele não tem motivos para defender o capitalismo. Então, né, vamos lá. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional devido aos focos de incêndio na Amazônia despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falsa dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade. Aí é uma piada, né? Aí é um momento mais, como eu posso dizer, é um momento mais deprimente, mais ridículo, mais, como a gente pode dizer, mais chega a dar pena, né? Chega a dar pena o discurso do Bolsonaro por conta do seguinte: é, ele no desespero de não ter o que falar acerca do desmatamento que ele está promovendo na Amazônia, intencional, e a gente mais uma vez observa a natureza psicopata do Bolsonaro. Ele é um psicopata porque ele está mais uma vez mentindo descaradamente. Ele não faz, o Bolsonaro, ele não faz nenhum gesto facial na hora que ele mente. Isso é a psicopatia. Então, Bolsonaro é um psicopata. Ele sabe que ele está desmatando a Amazônia. Ele sabe, sim, que ele está destruindo a Amazônia. Ele não é burro, né? O mundo inteiro está vendo. Mas ele é um psicopata. Então ele mente descaradamente no discurso. O mundo inteiro. E aí ele vai evocar. Só que o que acontece? É muito frágil isso que ele está falando. Ninguém acredita. E o que ele vai ter que evocar para se sustentar? Aí é a apelação. É a criança que apela para o nacionalismo. Né? Quer dizer, ele vai lá e apela para uma soberania nacional que não existe também. Uma soberania nacional que ele está destruindo também. Ele também está destruindo a soberania nacional. Porque ele está permitindo a entrega de todo o nosso petróleo, de todas as nossas riquezas. Ele permite que terras na Amazônia sejam compradas. Quer dizer, é uma situação que ele beira uma hipocrisia, um nível de hipocrisia e um nível de falácia muito grande, né? E aí isso a gente observa, né? E o que isso denota? Mais uma vez, é a fragilidade do seu discurso, e não só a fragilidade do discurso, mas é também denota a psicopatia da sua personalidade, e dois, denota também a decadência do mundo capitalista, né? Eu acho que isso precisa ser colocado. Mais uma vez, é a decadência do mundo capitalista. É o mundo capitalista que está destruindo a Amazônia. Então, só que o mundo capitalista ele é composto também pelos países europeus. O imperialismo são os Estados Unidos, é a União Europeia. Todo o capitalismo ocidental é que está destruindo a Amazônia. Também, né, a gente pode falar que o capitalismo oriental também explora a Amazônia, mas é muito mais o ocidental, porque o ocidental vem lá de séculos atrás, né? O capitalismo ocidental destruiu toda a Mata Atlântica aqui do sul do país,
né? Já destruiu totalmente o Cerrado. E agora, na sua versão mais contemporânea, que engloba também o capitalismo oriental, está avançando na Amazônia. Então, é a decadência do capitalismo, porque quando o Bolsonaro escancara isso e envolve os outros países que criticam ele para se defender, ele tá jogando a merda no ventilador, implicitamente falando. O que ele está fazendo? Ele está jogando a merda no ventilador e falando assim: bom, a cagada é de todo mundo. E esse todo mundo é quem? É o capitalismo que ele defende, né? Então, o discurso do Bolsonaro, mais uma vez, denota o quê? A decadência do capitalismo. Se é a decadência do capitalismo, por polarização, e o próprio Bolsonaro evoca essa polarização, o próprio Bolsonaro evoca esse maniqueísmo, o que a gente observa? Que se ele vilaniza o socialismo, né, e defende um capitalismo que é uma hipocrisia, um capitalismo decadente, na verdade, implicitamente, o que ele está fazendo? Ele está evocando o socialismo. Na prática, o discurso do Bolsonaro indica que o socialismo venceu. Vamos lá. 15% do território brasileiro está demarcado como terra indígena. Mas é preciso entender que nossos nativos são seres humanos, exatamente como qualquer um de nós. Eles querem e merecem usufruir dos mesmos direitos que todos nós. Quero deixar claro, o Brasil não vai aumentar para 20% sua área, já demarcada como terra indígena. O que a gente observa aqui? Eu vou parar um pouco aqui, porque o que acontece? É, ele tá escancarando coisas que são internas do país, né? Coisas que não diz respeito, quer dizer, se vai ter demarcação indígena, claro que diz respeito ao mundo, mas são assuntos domésticos, né? Então veja o contraditório aí, né? O Bolsonaro evoca um nacionalismo para defender que a Amazônia é do Brasil, mas quando ele escancara as questões internas da política interna e da ocupação da Amazônia para o mundo, para se justificar, na prática, ele está falando o contrário daquilo que ele defende. Na prática, ele está denotando que a Amazônia já não é mais nossa. Entende? Gostariam que acontecesse. Não podemos esquecer que o mundo necessita ser alimentado. A França e a Alemanha, por exemplo, usam mais de 50% de seus territórios para a agricultura. Já o Brasil Ei, Bolsonaro, você é muito idiota, velho. terras para a produção de alimentos. Francamente, hein, Bolsonaro. É muito ridículo. Parte da mídia e parte do parlamento. Tudo por um projeto de poder absoluto. Não precisa falar mais nada, né? Quer dizer, aí ele já está escalando o nível do delírio, né? Mas isso é uma coisa da psicopatia também. A psicopatia ela avança em níveis de delírio, né? A psicopatia ela tem uma escalada nos níveis de delírio, né? E a psicopatia, na medida em que ela vai delirando mais, ela vai ficando mais violenta, ela vai ficando mais acusatória e mais colocando a culpa no outro. Perceba, o Bolsonaro, ele está sempre colocando a culpa no outro, sempre colocando a culpa no socialismo, e aí ele evoca uma teoria da conspiração, né? Muito esdrúxula. Quer dizer, eu acredito em teorias da conspiração, mas veja só, uma coisa é você ter uma teoria da conspiração sólida. Por exemplo, a facada fake do Bolsonaro. A facada fake do Bolsonaro você pode interpretar como uma teoria da conspiração, mas ela é muito embasada em argumentos,
reais, né? Agora, isso que ele falou aí de que os socialistas compraram a mídia, isso aí é um delírio total. Porque se ele está reclamando que a imprensa internacional que está difamando-o é socialista, bom, então, na verdade, o mundo é governado por socialistas. E não que os socialistas compraram a imprensa. Não. Então, perceba mais uma vez, o que está embutido na lógica do discurso bolsonarista. É o quê? O triunfo do socialismo, companheiros. O triunfo do socialismo. Foram julgados e punidos, graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz que é símbolo no meu país, o doutor Nossa. Sérgio Moro, nosso atual ministro da Justiça e Segurança Pública. Aí a coisa ficou deprimente. Ficou deprimente porque agora o Bolsonaro ele não só escancara a falácia do sistema capitalista, mas ele escancara a falácia do próprio governo dele, do próprio regime que existe atualmente, né? Quer dizer, porque todo mundo sabe que o Moro mandou prender o Lula por uma questão política. E a prova disso é que o Moro está no governo opositor ao Lula. Quer dizer, isso aí é elementar. Isso é uma criança é capaz de deduzir. Quer dizer, como que, vamos supor, eu tenho que ser uma pessoa isenta porque eu sou um juiz. Aí o que acontece? Eu mando prender um político e logo em seguida eu me associo ao inimigo desse político que venceu a eleição, uma eleição que seria contra esse político que eu condenei. Isso aí é uma falácia. Isso aí é uma criança, um adolescente de 12 anos vê isso. É nu. Então o Bolsonaro escancara a nudez do regime que o pôs lá. Escancara a hipocrisia, a falácia do regime que colocou ele lá como presidente. Esses presidentes também transferiram boa parte desses recursos para outros países, com a finalidade de promover e implementar projetos semelhantes em toda a região. Aí ele se fode de vez. Puta que pariu. Como se o Bolsonaro, ele aí nesse momento, acho que esse é o apogeu, a gente pode dizer que esse é o apogeu da defesa do socialismo que o próprio Bolsonaro está fazendo. É o próprio Bolsonaro implicitamente está fazendo a defesa do socialismo, cara. Porque o que ele está falando? Ele está falando que o governo de suposto o governo que é o governo socialista anterior ao dele, que é, vamos falar a verdade, para ele, o governo Lula e Dilma é um governo socialista. Então ele já está implicitamente já está colocando assim. Então o governo que é socialista transferiu dinheiro, recursos para outros países. Mas aí na hora de dizer para que é esse, na hora de dizer para que é esse recurso, ele se embanana. Ele não diz para que é. Ele nem sabe o que ele vai dizer sobre isso. Então ele quer transmitir a ideia de que é um projeto de poder, mas não consegue. Não fica claro isso no discurso, porque ele também não sabe, ele não escancara como funciona o projeto de poder. Como que funciona esse projeto de poder? Ninguém sabe. E nem ele sabe. Mas na prática, o que as pessoas sabem? Que na verdade é o seguinte, os governos Lula e Dilma, eles investiram na própria tecnologia do Brasil para desenvolver carências de infraestrutura de outros países. Ou seja, então foi um investimento na própria tecnologia do Brasil para gerar desenvolvimento econômico, gerar ciência, gerar uma prosperidade, né, na economia e na civilização brasileira, mas tendo como foco a ajuda a outros países. Isso é muito benévolo. Isso é benévolo.
Isso é do bem. Isso é ser do bem. Então, que o discurso do Bolsonaro indica implicitamente? Que o socialismo faz o bem. Chegou. Durante as últimas décadas, nos deixamos seduzir, sem perceber, por sistemas ideológicos de pensamento que não buscavam a verdade, mas o poder absoluto. A ideologia se instalou no terreno da cultura, da educação e da mídia, dominando meios de comunicação, universidades e escolas. A ideologia invadiu nossos lares para investir contra a célula máter de qualquer sociedade saudável, a família. Tenta ainda destruir a inocência de nossas crianças, pervertendo até mesmo a identidade mais básica de alimentar, a biológica. O politicamente correto. Você vê que o negócio foi. Olha, a gente tem que ter a gente tem que elaborar uma teoria que é assim. É, a gente tem que elaborar uma teoria que é assim. A ideologia bolsonarista, ela é alucinógena. Isso aí tem que ser colocado com todas essas letras. Como que o cidadão fala um negócio desse, cara? Alguém consegue conceber o que ele falou, cara? Ninguém consegue conceber o que ele falou. Ele falou assim, pá, a área é mais importante que a biológica. Que biológica? Que é isso? Como assim? E aí ele fica falando assim, ah, porque a ideologia se instalou em todos os lugares. Mas que ideologia? Qual ideologia? Que ideologia se instalou aonde? Não tem ideologia em lugar nenhum. Só na cabeça dele. O bolsonarismo tem uma ideologia. Porque as pessoas de esquerda, que possuem uma concepção de mundo filosófica, você pode argumentar que são pessoas que possuem uma ideologia na cabeça. Mas até aí, meu amigo, a gente vai parar numa teoria crítica sobre o que é ideologia. E aí a gente vai longe, a gente vai chegar na concepção de que, e isso é uma coisa que eu defendo, as ideologias, elas são as novas religiões. Elas são as religiões modernas. Enquanto que as religiões antigas, elas eram ideologias da época. Então as religiões são ideologias antigas e as ideologias são religiões modernas, né? Mas isso também é uma conversa para um outro troço. Então, quer dizer, ele está completamente louco. É deprimente porque ele, para evocar a defesa daquilo que ele acredita, ele tem que apelar para a família e para as crianças. Quando ele coloca a criança no discurso, aí o que isso fica embutido? Qual que é a ideia implícita que ele coloca? É ele que é o pervertido. É ele que usa a criança como palanque da sua demagogia, do seu proselitismo. Isso é uma perversão. Ele é um psicopata, esse homem. Então, vamos lá. Tá acabando. Calma aí. Passou a dominar o debate público para expulsar a racionalidade e substituí-la pela manipulação, pela repetição de clichês e pelas palavras de ordem. A ideologia invadiu a própria alma humana para dela expulsar Deus e a dignidade com que ele nos revestiu. Bom, aí então o que a gente tem que compreender agora, né? Sobre a ideologia invadiu a alma humana. E expulsou Deus. Então aí a gente vai evocar um outro nível de discussão, que é o seguinte: se Deus está acima de tudo, se Deus é tão poderoso, como que a ideologia vai expulsar Deus da alma humana? Se ele é o poder absoluto, se Deus está onipresente, se Deus cuida de todos, Deus está em tudo, como? É uma contradição, meu amigo. Uma contradição. Se Deus é tudo isso, como que a ideologia, que é uma invenção humana, vai expulsar Deus da alma humana?
Quer dizer, é uma contradição, uma contradição. Mas o que a gente tem que tirar disso? A gente tem que tirar disso o seguinte: o bolsonarismo, ele é uma ideologia misturada com religião. O bolsonarismo, ele é uma ideologia pós-moderna. Ele é uma ideologia moderna, mas ele é pós-modernista, uma ideologia pós-modernista. O que eu posso colocar como sendo ideologias modernistas? São as ideologias que se pautam pela experimentação científica. Por exemplo, o marxismo. O marxismo, ele é o quê? Ele é uma ideologia que se pauta pela experiência do materialismo histórico, de um estudo desenvolvido por Marx acerca do desenvolvimento da economia mundial e da organização das classes sociais. O que a gente coloca como isso? É uma ideologia que tem como base um método científico. O próprio liberalismo econômico é assim. O liberalismo econômico, ele parte da ideia do livre mercado, ele defende o livre mercado, ele defende que é a liberdade de você desenvolver o seu próprio produto, a sua própria vocação econômica, que vai enriquecendo a economia. E essa competição pelo melhor é o que vai desenvolvendo. Isso é uma ideologia, né? Por quê? Porque ela está embasada numa espécie de observação e de uma espécie de observação natural das coisas. Que você pode, as pessoas que são críticas do liberalismo vão questionar que isso é uma ideologia, uma falácia e tudo mais, mas o fato é que o liberalismo econômico e, consequentemente, o neoliberalismo econômico, ele está enraizado numa observação do mundo real, né? Ou seja, ele possui, ainda que de modo questionável, ele possui um método científico, um método de observação da natureza e dos comportamentos econômicos da sociedade. Mas o bolsonarismo não. O bolsonarismo, ele evoca Deus. Ele precisa se estruturar na religião. Então o bolsonarismo é uma ideologia que se estrutura na religião, né? E se estrutura também num ufanismo patriótico. Qual era a outra ideologia que fazia isso também? O nazismo. O fascismo também fazia isso. A grande diferença entre o nazifascismo e as outras duas ideologias que eu mencionei, que é o marxismo, o socialismo científico e o liberalismo econômico, a grande diferença é que o nazifascismo ele se apoiava em quê? Numa religiosidade, ainda que abstrata, muito, digamos assim, mas mais do que isso, num ufanismo patriótico. Então, sim, isso fica colocado no discurso, isso fica implícito no discurso. Qual é o intuito desse vídeo aqui? É escancarar as miudezas, as situações implícitas no discurso do Bolsonaro, que na verdade mostram que ele é um psicopata, que ele é um doente mental, que ele é uma pessoa degenerada, uma pessoa que é uma pessoa completamente destituída de uma humanidade. Ele não tem humanidade. Ele é um ser hediondo. E quando ele vai lá e defende o capitalismo contra o socialismo, e veja só, a concepção de socialismo do bolsonarismo, ou seja, a concepção de socialismo do Bolsonaro, não é a concepção de socialismo dos marxistas. É uma concepção de socialismo da própria esquerda, quer dizer, uma ideia moderada, quer dizer, para a esquerda moderada, o que o Bolsonaro chama de socialismo é uma social-democracia. Ou seja, então, o Bolsonaro, o que vai acontecer na prática, né, ao longo dos anos? Porque qual que é a tendência que o país está caminhando? O Brasil está caminhando para a tendência de construir uma nova ideia de socialismo.
né, a ruptura, o momento o turning point da política brasileira vai ser e a consequente vitória de Bolsonaro. Bolsonaro está vencendo. Só que ele está vencendo, na medida que ele vence, a concepção de mundo dele vence. E se a concepção de mundo dele vence, a ideia que ele tem de socialismo vai ser hegemônica na sociedade. Ou seja, então, na verdade, o que vai acontecer? O próprio Bolsonaro vai construir o socialismo. Porque o que o Bolsonaro chama de socialismo, na verdade, é a própria natureza da sociedade. É a própria. É a organização mais digna, justa e natural das sociedades humanas. Veja bem, o Bolsa Família, por exemplo, que é algo que ele ataca, é um programa essencialmente humanista. Não é um programa socialista. Ele é um programa humanista, porque ele não é um programa que se pauta a partir da tomada dos meios de produção. Ele é um programa de distribuição de renda. Então tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Vamos que vamos. Até mais.